Jesus Cristo esteja com todos que nos ouvem através deste vídeo. O desejo da minha alma é que você seja edificado, é que o Senhor visite a tua vida e transforme o teu coração através do entendimento da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por ter nos concedido esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Entendo, sem dúvida nenhuma, que é somente pela graça do Senhor é que conseguimos chegar até este momento. Quero também agradecer a você que tem orado, nos acompanhado. O Senhor te abençoe, o Senhor te recompense e o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida e que o entendimento da palavra do Senhor possa transformar os nossos corações. Eu estou muito feliz porque tivemos uma semana muito abençoada, Deus nos abençoou, na qual nós podemos estudar a palavra, nós podemos meditar, nós podemos ministrar a palavra. E isto, para mim, é um motivo de muita alegria. E hoje nós estaremos então meditando no capítulo 1 de Romanos, do versículo 8 ao versículo 14. E este é o nosso quarto encontro, onde nós estamos fazendo uma exposição ou um estudo expositivo de Romanos, na qual nós estamos procurando entender o que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu esta carta magnífica, esta carta que tem mudado a vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes bênçãos para nós aqui, nesta oportunidade. Então fique conosco, nos acompanhe e você vai perceber que grande será a bênção do Senhor nas nossas vidas. Para nós introduzirmos então este encontro de hoje, nós vamos procurar nestes versículos entender que o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração para a igreja de Roma. Ele deixa claro como era o relacionamento dele com Deus. Ele deixa muito claro para nós a maneira que ele vivia em relação ao evangelho que pregava. E também deixa muito claro o seu coração em relação à igreja. Olha que coisa magnífica para nós entendermos. E a partir deste entendimento, nós orarmos, pedirmos a Deus um coração como o do apóstolo Paulo. Um coração voltado para aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para nós. E isto será muito importante para as nossas vidas. Vamos ler Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé.
Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Este texto é maravilhoso. Então nós vamos procurar aqui enxergar o coração de Paulo, a maneira que ele vivia em relação a Deus, em relação ao evangelho e em relação à igreja. E é muito importante nós retomarmos aqui algo do nosso encontro passado, onde nós entendemos que a carta de Paulo é uma carta atemporal, ou seja, ela não foi escrita exclusivamente para um povo, para a igreja de Roma, mas nós entendemos que ela foi escrita para todos os crentes, de todos os tempos, de todas as épocas. Então, esta visão é muito importante, porque o que Paulo ele coloca aqui diante de nós é para a minha vida, é para a tua vida. Então, vamos observar. Nós encontramos aqui pelo menos 5 fundamentos, ou 5 pontos que nós temos que entender, porque é a introdução. É como se Paulo ele estivesse preparando a igreja para receber o evangelho que ele iria expor a partir do versículo 18 do primeiro capítulo. Então veja que nesta introdução Paulo ele prepara a igreja. E nesta preparação, do versículo 8 ao versículo 14, ele abre o seu coração. E ele diz assim, olha, o versículo 8, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Primeira coisa, Paulo ele agradece a Deus. Só que este agradecimento, ele acontece mediante Jesus Cristo. Ou, como está na nossa tradução da Revista Corrigida, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele capacita o homem a agradecer a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por meio de Jesus, que envia sobre nós o Espírito Santo, nós temos condições de agradecer a Deus. E nesta oportunidade, eu desejo do profundo do meu coração que você entenda isto, esta dependência para agradecer a Deus, porque é isso que precisamos fazer, agradecer a Deus. Então que o Espírito Santo gere em nós esta capacidade. Observem que ele fala em seguida, eu agradeço a Deus por todos vocês. Olha que coisa maravilhosa. Então veja, Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma e está dizendo assim, eu louvo a Deus, porque eu entendo que Deus visitou vocês. E Deus, ele derramou a fé no coração de vocês. E esta fé é tão grande que o mundo inteiro está ouvindo falar desta fé. E isto para mim é um motivo de grande alegria. E que nós possamos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que nós possamos agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo
através dos nossos irmãos. Então veja que coisa maravilhosa. Primeira coisa aqui que nós temos que entender, que nós temos capacidade de agradecer a Deus por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Olha, o motivo do agradecimento é que Deus deu fé aos irmãos, de maneira que em todo o mundo é anunciada esta fé. Então veja, procure entender o coração de Paulo aqui, a maneira que ele dirigia-se a Deus, por aquilo que Deus havia feito pelos irmãos de Roma. E eu pergunto a você, Deus não tem feito grandes coisas nas nossas vidas? É claro que tem. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Mas que nesta oportunidade você possa entender isto e o Espírito Santo te leve a você render graças ao Deus Todo-Poderoso. Agora observe o segundo fundamento que nós encontramos neste texto é a maneira que Paulo servia ao Senhor. E isto daqui é maravilhoso, porque ele nos diz que ele servia ao Senhor. Olha, o versículo 9, Deus a quem sirvo de todo o coração. Na Revista Corrigida está escrito assim, Deus a quem sirvo em meu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está se reportando à igreja e falando, olha, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, de uma forma sincera. Eu sirvo a Deus no meu interior. Então, o que eu irei apresentar a vocês é o que tem mudado a minha vida. O que eu vou colocar diante de vocês é o Evangelho de Jesus Cristo. E que este Evangelho é Ele que tem mudado o meu coração. É Ele que tem me dado força. É Ele que tem me feito caminhar. É Ele que tem me dado condições de enfrentar as maiores adversidades na qual enfrento. Que maravilha isto! Então veja, Paulo, ele coloca diante de nós a maneira que ele servia a Deus. Nós temos que aprender isto. Nós precisamos buscar isto do Senhor. Em segundo lugar, além de ele viver de todo o coração no Espírito, ele vivia pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 9 está escrito, pregando o Evangelho de seu Filho. Na Revista Corrigida está escrito, no Evangelho de seu Filho. Ou seja, nós vemos aqui um compromisso com o Evangelho. O compromisso que Paulo tinha com o verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho, como diz-nos lá em Gálatas, que se alguém vos apresentar um outro evangelho, além do que eu já vos tenho apresentado, que seja anátema. Então observem que o compromisso de Paulo era com a verdade. E nós temos que buscar isto. Nós precisamos entender isto, que há necessidade muito grande de nós anunciarmos o Evangelho verdadeiro, mesmo que isto custe nossas vidas, mesmo que isso custe tudo que temos. Mas o Senhor quer homens, o Senhor quer mulheres, o Senhor quer jovens, crianças que estejam comprometidos com o verdadeiro Evangelho. E aqui Paulo está dizendo para a igreja de Roma, eu vou até vocês, mas eu vou com o Evangelho verdadeiro. Agora observem a terceira forma que Paulo vivia, orando pela igreja, ou incessantemente orava pela igreja. Aqui está escrito assim, olha, o versículo de número 9. Sempre me lembro de vocês em minhas orações.
A versão da Revista Corrigida está escrito: incessantemente faço menção de vós. Isto é maravilhoso. E é muito importante nós entendermos isto, que Paulo ele coloca diante da igreja a maneira que ele vivia em relação a Deus, ou seja, o seu particular com Deus, a sua vida íntima com Deus, que era servir ao Senhor de todo o coração, que era pregar o Evangelho de Jesus Cristo e que era fazer orações incessantes pela igreja. Que este entendimento possa mudar as nossas vidas, que nós possamos compreender isto e buscar do Senhor vivermos essas práticas, porque é isto que o Senhor quer de nós. O terceiro fundamento que nós encontramos aqui nestes versículos é o que Paulo pedia. Veja que coisa maravilhosa. Paulo, ele orava incessante, mas ele coloca diante da igreja o que ele pedia. E isso é muito importante. Por quê? Porque a igreja precisava entender que o que ele iria apresentar não era algo supérfluo, mas tinha o objetivo de mudar a vida daqueles irmãos. Então, olha, o que Paulo pedia? Pedia caminho aberto para visitar os irmãos. Ou, como está na Revista Corrigida, boa ocasião de ir ter convosco. Mas o que seria esta boa ocasião? O que seria no coração de Paulo esta boa ocasião? O que seria este caminho aberto? E o texto, ele nos coloca que esta boa ocasião seria a oportunidade de Paulo em ir até os irmãos de Roma para comunicar dons espirituais aos irmãos. E o meu coração se alegra de poder entender isto, que Paulo, ele queria estar com os irmãos, mas não era simplesmente por estar, não era para uma festa, não era para um banquete, não era para um encontro de amigos. Ele queria estar com os irmãos, mas era para comunicar dons espirituais aos irmãos. Em segundo lugar, ser fortalecido e fortalecer. Olha que coisa tremenda. Na Revista Corrigida está escrito confortar e ser confortado. É isso que está no versículo 11 e 12. Diz-nos assim, ó: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso daqui é uma coisa tremenda. E eu quero aqui deixar um conselho. E eu acredito que esta deve ser a forma que eu preciso orar e que você precisa orar, pedindo a Deus oportunidades para nós, sempre quando nos reunirmos com amigos, com parentes, independente do lugar, independente de quem seja, nós buscarmos do Senhor esta capacidade de aproveitar e falar a palavra do Senhor, aproveitar os momentos de lazer, os momentos, quem sabe, em todos os lugares, nós temos esta capacidade de aproveitar a oportunidade de comunicar às pessoas a palavra do Senhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que isto é sublime na vida do cristão. E é exatamente isto que Paulo, ele coloca aqui diante de nós. Observem que ele orava pedindo isto. Ele orava para que quando ele fosse a Roma, para que
quando ele estivesse com os irmãos, ele tivesse condições de comunicar dons espirituais, de fortalecer e ser fortalecido, e colher frutos, como tem colhido entre os demais gentios. Que coisa tremenda também aqui nesta questão, a respeito do fortalecer e ser fortalecido. Paulo, ele entendia que à medida que ele explicava a palavra, à medida que ele dispunha às pessoas aquilo que Deus havia dado para ele, muito mais o Senhor aumentava na vida dele. E isso daqui, amados ouvintes, é muito importante para você que tem um dom, para você que gosta da palavra, para você que está dedicado na obra do Senhor. Aprenda este princípio. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você disponibiliza o seu tempo para a obra do Senhor, muito mais o Senhor abre as portas. O Senhor enche os teus celeiros. E isto é maravilhoso aos nossos corações. Então vamos observar que o quarto fundamento que nós encontramos aqui nestes versículos foi o impedimento que Paulo ele teve até aquele momento de ir aos irmãos de Roma. E aqui duas coisas eu gostaria de destacar. Duas coisas de suma importância. É claro que nós teríamos muito mais o que falar, mas duas coisas. Primeiro, o que impede a obra de Deus? Porque muitas das vezes temos um coração voltado para as coisas de Deus e muitas das vezes somos impedidos. Paulo está dizendo aqui, olha, o versículo de número 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes, não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes. O que aconteceu muitas vezes? Planejei visitá-los. Olha, muitas vezes, Paulo ele planejou ir à igreja de Roma, mas não havia tido a oportunidade até aquele momento. E aí ele diz assim, porém até agora tenho sido impedido. O que impede? Duas coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 7. Está escrito assim, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que coisa. É a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo ele tem uma estratégia, ele tem um roteiro a seguir. Porém, o Espírito de Jesus não deixou que aquele plano se concretizasse. Por que aconteceu isto? Porque Deus tinha outros planos. Deus tinha a Macedônia, Deus tinha a cidade de Filipos, Deus tinha uma mulher para ser salva, uma adivinha para ser salvo, um carcereiro para ser salvo. Então observem aqui que Deus, ele impediu aquele plano de Paulo em ir para a Ásia, mas o Senhor levou ele para a Macedônia. Então olhe, Deus muitas das vezes impede. E aqui é muito importante nós entendermos que até as coisas que nós estamos fazendo para Deus, nós precisamos submetê-las ao senhorio de Deus e à palavra do Senhor. Isto é algo maravilhoso. Então, veja bem, agora olha o livro 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 18. O apóstolo Paulo aqui, novamente, ele coloca diante de nós um impedimento. Ele diz assim, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu.
pediu. E isto é algo que nós precisávamos discorrer com maior profundidade. Mas eu quero apenas deixar aqui a você dizendo que o inimigo, ele impede muitas das vezes a obra de Deus, até aonde Deus permitir. A doutrina da soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas. E Deus, na sua soberania, ele permite que muitas das vezes o inimigo atrapalhe. Mas este impedimento é para que nós possamos entender em um futuro ou em um ponto da nossa vida que o Senhor é maravilhoso e que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Então, compreenda isto para a sua vida e faça disto uma fortaleza para o teu coração. E se você está passando por momentos de impedimentos, tenha certeza que é Deus te elevando a patamares diferentes, a momentos diferenciados na sua vida, que muitas das vezes nem mesmo você entende, mas o Senhor entende e quer te ajudar. Em segundo lugar, ainda dentro deste impedimento de Paulo, tem uma coisa maravilhosa. Por que somos impedidos? E nós já falamos aqui disso, mas a carta aos Romanos é um grande exemplo disso. Por quê? Um dos motivos de Paulo escrever a carta aos Romanos era fazer uma exposição do evangelho que pregava. Então observem, Paulo, ele está na cidade de Corinto. Ele escreve explicando aos romanos o evangelho que pregava. Mas ele escreveu por quê? Porque ele ainda não tinha ido até os irmãos. Só que isto deixou para nós o legado de Romanos. Deixou para nós uma carta que tem transformado a vida de muitas pessoas. E eu fico pensando, se Deus tivesse dado a oportunidade para Paulo ir a Roma, talvez nós não tivéssemos a sua carta aos Romanos. E olha que prejuízo seria para a igreja do Senhor. Então veja, aleluia, que Deus, ele trabalhou em todos os detalhes. O impedimento de Paulo de ir aos irmãos tinha o objetivo de deixar para mim e para você o evangelho de Paulo aos romanos. Em quinto lugar, a decisão ou a determinação de Paulo em ir em Roma era porque ele entendia que ele era devedor ou tinha necessidade de pregar o evangelho a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E este entendimento, ele é muito profundo. E nós aqui, neste ponto, nós deixamos para nós analisarmos este sentimento de Paulo em conjunto com os dois versículos que ele vai dizer na sequência. E isto será na próxima semana, se Deus quiser. Nós estaremos aqui, então, analisando este sentimento de Paulo, o que estava no coração dele quando ele disse: eu sou devedor. E que este sentimento possa inundar o meu coração, o teu coração, você que me ouve, você que leva a palavra, através da pregação, através do ensino, através do louvor, através da administração das causas de Deus, que o Senhor possa colocar em nós este sentimento de que nós somos devedores a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes, e que este sentimento nos leve a pregar a palavra do Senhor em todos os lugares. Eu agradeço de todo o coração
E na próxima semana, querendo Deus, nós estaremos aqui meditando no versículo 16 e no versículo 17. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós começamos agora a entrar nos temas doutrinários apresentados por Paulo nesta grande epístola. E eu tenho certeza que isto trará vida para as nossas vidas. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. E querendo Deus, semana que vem estaremos aqui novamente.